pessoal. Boa tarde. Meu nome é Cat Chapazian, tenho 50 anos. Eu sou mãe de uma jovem chamada Gabriela. E dos 15 minutos que eu tenho para falar, eu vou gastar 5 para trazer a Gabriela para dentro da palestra. Você vê esse pontinho no meio do mar, cada vez mais perto. Então, de repente, você começa a ver cabeças e pessoas e silhuetas. E, de repente, chega um barco, né? Com centenas de pessoas dentro. Meu nome é Gabriela Chapazian, eu tenho 17 anos, eu moro em São Paulo e desde 2015 eu tenho trabalhado com refugiados na Grécia. Eu e minha mãe, a gente sempre foi muito envolvida com o assunto. Desde que eu tinha 11 anos, eu escuto sobre o que está acontecendo na Síria. Em 2015, tinham centenas de barcos chegando nas ilhas gregas todos os dias, milhares de pessoas. Minha mãe que ficava falando que ela queria fazer alguma coisa, aí eu falei pra ela, então vai lá e faz. E ela acabou indo e eu fui junto. No final de 2015 eu fui para Lesbos pela primeira vez, trabalhando com o recebimento dos botes e dos barcos de madeira. Eu provavelmente nunca vou ver na minha vida um momento tão feliz que nem eram os barcos chegando. As pessoas estavam, a maioria, em desespero, e era um momento caótico. E aí, depois de 5 minutos, eles perceberam que eles estavam vivos. E que eles tinham passado pelo momento que, para eles, seria o momento mais difícil da travessia. E eles estavam felizes. Uma das pessoas que mais me marcou foi uma menina síria de 9 anos. Eu percebi que ela estava sozinha com o irmão dela de 3 anos. Tiraram essa menina do barco, colocaram ela na minha frente. Ela estava completamente encharcada. E ela estava com um sorriso enorme, um sorriso lindo. Ela era tão pequena e tão forte. São por momentos como esse que eu sabia por que eu tinha que estar lá. Foi muito difícil ir para Lesbos, ver tudo aquilo, ver pessoas morrendo e voltar para o último ano do ensino médio. E a gente acabou conhecendo um casal de sírios que estão morando aqui em São Paulo. A mulher estava grávida de 6 meses e eles não tinham absolutamente nada. E a gente acabou fazendo um chá de bebê para eles aqui em casa. E minha mãe recebeu um arranjo de flores. E quando minha mãe viu aquilo, ela pensou, nossa, eu posso fazer flores. Eu posso fazer um arranjo, eu vendo e dou dinheiro para a Gabi e ela vai para a Grécia. E a minha mãe decidiu criar um projeto que a gente depois chamou de Flores para os Refugiados. A minha mãe vende arranjos de flores e metade do lucro que a gente tem é meu para que eu consiga continuar trabalhando com refugiados na Grécia e em outros países. A gente recicla garrafas de vidro, dá um novo rótulo para elas e a gente começou a participar de bazares e eventos vendendo flores. Várias pessoas ficam extremamente interessadas com o projeto e decidem ajudar de algum jeito. Eu escolhi trabalhar na maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Onde a minha ajuda é necessária, eu não me importo em ajudar. Eu tenho essa liberdade sendo uma voluntária independente. Safe Passage é o termo que a gente usa quando a gente fala de um corredor humanitário. Mais de 5.000 pessoas morreram em 2016 tentando chegar na Europa através do mar. Essas 5.000 pessoas não teriam morrido se a gente tivesse uma Safe Passage. Porque aquelas pessoas não entrariam num barco se aquilo não fosse mais seguro do que a terra. Se aquilo não fosse mais seguro do que a casa delas. E eles querem voltar para casa. Em dezembro e janeiro eu passei um tempo de novo em Lesbos, trabalhando em um campo pequeno para pessoas vulneráveis, então pessoas que perderam alguém na travessia. Somando tudo isso, eu passei por volta de 6 meses na Grécia. Eu repensei minha vida inteira, trabalhando com refugiados.
Eu tenho, assim, famílias em vários lugares do mundo. Eu não achava que isso estaria acontecendo hoje. É minha casa hoje. O Lesbos é minha casa. Esse vídeo está com legenda em inglês, porque ele está num festival da ONU, e foi feito quando a minha filha estava aqui no Brasil, em maio e junho desse ano. Foi por conta dessas imagens que a gente foi para a Grécia ajudar a receber os barcos. Então, acho que essa primeira foto todo mundo lembra, do Alan Kurdi, morto numa praia na Turquia. Talvez choque algumas pessoas, mas eram imagens como essa que fizeram a gente ir para lá. Barcos afundando, pessoas atravessando a Europa a pé. E foi isso que mudou a minha vida e mudou a vida da minha filha. Onde está o... não está indo para a próxima tela. Tá. Então, a primeira decisão que mudou a minha vida foi ter aceitado o empurrão que a Gabi deu, quando ela falou, vai lá ajudar, ao invés de ficar reclamando. Então, tem gente que fala para mim, poxa, mas eu não aguento mais ver foto de criança morrendo afogada, ou bombardeio na Síria. E aí eu falo... Mas é por conta disso que as coisas não mudam, porque a gente escolhe enfiar a cabeça na areia e não tirar a cabeça dali. E aí eu resolvi vender flor no Farol, porque a Gabi precisava do dinheiro. Quando ela falou, eu vou para a Grécia de novo, continuar a trabalhar como voluntária, o meu dinheiro tinha acabado. E eu percebi também que a minha filha não ia só nas férias trabalhar com refugiados. Ela ia terminar o 3º ano do ensino médio e ela ia embora trabalhar com refugiados. Então, ou eu arrumava um jeito de levantar dinheiro para que ela fizesse isso, ou a gente iria à falência, ou então ela não iria. E ela tem uma missão. Não é um capricho, não é um desejo. Parece clichê falar que a própria filha tem um chamado, mas é assim que eu enxergo, porque como explicar que uma pessoa de 17 anos seja tão desapegada, seja tão corajosa, enfrente policiais que, às vezes, a confundem com os próprios refugiados e perguntam para ela onde estão os documentos dela. E, quando ela não pode entrar num campo militar na fronteira com a Macedônia, por exemplo, ela acha um buraco na fenda do arame farpado para entrar nesse campo e trabalhar, porque nada vai impedi-la de ajudar pessoas que, para ela e para mim, e eu acho que para muita gente aqui, poderiam ser a gente. Ou então já foi a nossa família, já foi alguém que... já foi o avô de alguém, o bisavô de alguém. E a Gabi sempre fala, se fosse comigo, se fosse com a minha mãe, a gente ia querer que, do outro lado da fronteira, tivesse alguém para nos receber. Então, quando eu fui para a rua vender flor, eu também não sabia que 1 ano e 4 meses depois eu estaria aqui falando com vocês. Foi o começo de um negócio que a gente tem, cuja história está sendo escrita todo dia. Então, toda empresa quer ter uma história, né? Toda empresa quer cativar porque o avô soube fazer sorvete na Itália, chegou aqui com uma mão na frente. Nem sempre o storytelling corresponde a 100% da realidade, mas o storytelling é um recurso muito usado pelas empresas. A gente está abrindo uma empresa hoje e
a gente tem uma história que cativa. Então, eu estou num segmento, eu resolvi vender flor junto com gigantes, né? Então, eu e a torcida do Corinthians vendemos flores. É muita gente vendendo flor. Flor é uma coisa comum. É comum na nossa vida e é comum na vida de todo mundo. Então, você vai num jantar, você vai levar flor. Você perde alguém, você joga flor em cima do túmulo. A pessoa nasce, talvez você leve flor quando você vai visitar o bebê, ou você vai pedir desculpas para a mãe, ou você quer conquistar aquele rapaz que trabalha com você, ou aquela moça que trabalha do seu lado. E eu percebi que, mais que vender flor, o meu papel aqui é passar para os outros o que a Gabi faz. A gente também recebe em troca o amor que ela passa para os outros. Então, eu não tenho clientes no Flores para os Refugiados. Eu tenho pessoas que se tornaram grandes amigos por conta do envolvimento que a Gabi tem. Então, a Gabi conheceu essa menina num campo militar no norte da Grécia, por exemplo. A primeira foto é em Basílica e a segunda foto é em Heidelberg, porque essa menina conseguiu um asilo na Alemanha com o pai e a Gabi foi lá visitá-la para ver se eles estavam bem. A gente recorta livros de arte, de fotografia, a gente desapegou de livros, porque, do mesmo jeito que eu fui ajudar as pessoas que não tinham nada, voltei para casa cheia de coisa e falei, mas por que eu tenho tanta coisa? Então, a gente parou de consumir, a gente quase não consome mais. E aí eu comecei a recortar livros de arte para fazer as garrafas. Porque, para que eu preciso de livro de arte? Só para mostrar para alguém que eu tive um dia R$200 e pude gastar com esse livro? Não fazia mais sentido. Um monte de coisa não fazia mais sentido. Hoje a gente vende flor por quilo. Eu brinco que eu parei de beber em 2015 e eu comecei a ter um monte de ideia. Então, parar de beber me ajudou bastante também, porque sóbria é incrível, a gente tem uma ideia boa atrás da outra. E aí, em janeiro, eu estava com a Gabi. A Gabi precisa de férias como qualquer outra pessoa, às vezes até mais. Ela está lidando com tragédias de muita gente. Enfim, a gente viajou de férias e eu vi uma mulher puxando uma bicicleta com muitas flores atrás, muitas, e as pessoas paravam a mulher e falavam, eu quero isso, eu quero aquilo, e ela tirava daquele monte de flor e montava o arranjo. Aí eu falei, poxa, comprar flor é muito legal, e se eu deixar a pessoa escolher o que ela quiser e levar quanto ela quiser, talvez seja mais legal ainda, porque flor é caro, mas não com a gente, porque com R$10 a pessoa pode comprar um arranjo de flor e levar para casa. A Gabi virou uma palestrante, eu até passei. Isso aqui é a Gabi na Virada Empreendedora, agora em junho. Ela vai a colégios, ela vai a faculdades, ela vai a empresas. Ela é contratada para falar sobre uma experiência que ninguém tem, só ela tem. E eu não estou falando assim, ninguém no Brasil. Ninguém, talvez, em lugar nenhum, porque todo mundo que a conhece fala, você é a pessoa mais jovem que eu já vi trabalhando com refugiados. Eu coloquei o pé aqui, eu encontrei duas mulheres que já me conheciam, depois eu sentei ao lado de uma que falou que já me viu em diversos lugares, e falar da gente nos ajuda muito. Escrever sobre a gente nos ajuda muito. Se você pesquisar flores, que é um termo mais genérico, talvez, voltando ao Corinthians, talvez seja tão genérico quanto dar um Google em Corinthians,
mas a gente aparece na segunda página das buscas orgânicas. Hoje de manhã eu estava na primeira página das buscas orgânicas. O Flores para os Refugiados tem um ponto de venda fixo dentro da Casa Orgânica, na Vila Madalena. Eu conto com o apoio da minha mãe e da minha irmã. São as 4 mulheres que ajudam a gente a ajudar a Gabi. Toda quinta-feira, acabou o tempo, mas tem distribuição de flor gratuita. E a maior lição que eu tive foi a desapegar da minha filha. Então, para que ela fizesse isso, eu tive que deixar minha filha voar, eu tive que deixar minha filha ficar longe de mim. E acabou o tempo. Então, Flores para os Refugiados. Obrigada.